Irmão, quando você assume a tua posição, milagres, curas, sinais e maravilhas deixam de ser uma opção. Elas vão fluir de você. Você vai ficar, eu boto entre aspas essa expressão, você vai ficar tão viciado nas maravilhas de Deus que você não vai se contentar com nada abaixo daquilo que só Deus pode fazer. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Foram tentar parar Neemias, ele está construindo algo impensável. Em dias ele está reconstruindo algo que uma geração não conseguiu em anos. E aí manda um mensageiro tentar distraí-lo, e a posição dele é inabalável. Ele fala: estou ocupado demais com algo que Deus me pediu para fazer. Os mensageiros voltam para quem enviou a mensagem: e aí, cadê Neemias? Ele não quis vir. Por que não? Ele disse que ele está ocupado. Não, ele não deve ter entendido. Vai de novo e convida de novo. E eles vão de novo e convidam de novo. E Neemias responde de novo a mesma resposta que já havia dado. Um homem posicionado não dá acesso a quem não dá destino. Um homem posicionado está tão ocupado com aquilo que está construindo que não tem tempo para ouvir a opinião de quem nunca construiu nada. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não receba críticas construtivas de quem nunca construiu nada. O homem posicionado, ele precisa selecionar muito bem as vozes que acessam o teu interior, porque uma voz de conselho pode te tirar da posição. Se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro, ele teria fugido da cruz. Ele acaba de dizer para os discípulos: olha, é necessário, eu vou ser entregue, eu vou ser traído, eu vou ser morto. E aí Pedro fala: não, mestre, de forma alguma, a gente não vai permitir que isso aconteça. A resposta de Jesus é: para trás de mim, Satanás. A cruz não é um acaso, eu vim para ela. Esse é o plano do meu Pai. Eu sou o Cordeiro estabelecido desde antes da fundação. Antes do pecado manchar a criação, o meu sangue já estava reservado para cobri-los, para lavá-los. Então quando Pedro tenta proteger com zelo, na verdade Pedro está propondo algo que abortaria a redenção. Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Pedro, por zelo, está defendendo o engano. Um homem posicionado, ele não cede às pressões da terra, porque ele já viu algo nos céus. Um homem posicionado não depende de circunstâncias da terra, porque ele depende completamente daquilo que vem dos céus. Um homem posicionado deixou de ser um homem natural há muito tempo. Você não se move mais pelo que vê, você se move pelo que viu. Deus te mostrou algo, Deus te prometeu algo, Deus soprou no teu coração algo. E é com esses homens que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. É sobre isso que eu quero pregar. Você está comigo? Posso começar? Primeiro princípio sobre posicionamento: saber que carrega uma promessa não é uma garantia de que algo vai mudar a tua história. Cada pessoa sentada em cada cadeira desse auditório carrega uma promessa de Deus. Mas o fato de você saber que carrega uma não significa que ela vai ser ativada. O que ativa uma promessa e o que libera um destino não é a quantidade de vezes que eu vi a promessa que Deus me fez, mas é o quão posicionado eu estou para que ela se cumpra. Tem gente que já ouviu várias vezes de Deus promessas, e você se contenta só pelo fato de saber que carrega uma. Irmão, olha para mim, guarda esse nome de Jesus. Você carregar uma promessa não te diferencia em nada de Judas, ou de Saul, ou de Sansão. Todos carregavam promessas, mas o que vai te tirar de um lugar de alguém que carrega uma promessa para te transportar para um lugar de alguém que está vivendo uma promessa é o teu posicionamento. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A palavra de Deus diz: os homens que confiam no Senhor, eles correm e não se cansam, eles voam com asas como águias, eles enxergam dos céus para a terra. A Bíblia diz: o homem que confia no Senhor, ele é como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. A Bíblia diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. E a pergunta que eu tenho para fazer nessa noite é: alguém aqui nessa noite quer se posicionar de uma forma diferente? Diga amém. Seu posicionamento vai mudar a história dos seus filhos, mas não só da tua casa. Uma geração vai ser diferente porque você se posicionou. Um homem no meio de uma cruzada levantou as mãos e se
E ele se entregou para Jesus. E os relatos da época, no diário desse avivalista, dizem que naquela noite, em uma cidade, não houve tanta salvação como de costume, mas apenas um jovem foi salvo naquele dia. E o nome dele era Billy Graham. No meio de uma multidão, um avivalista tocou alguém que tocaria uma geração, e a terra nunca mais seria a mesma por causa do seu posicionamento. Agora a pergunta que eu me faço é: se aquele avivalista não pregasse, será que Billy Graham teria sido tocado? E se ele não fosse, será que os estádios teriam sido tocados? E se os estádios não fossem, será que todos os presidentes americanos nas últimas 3 décadas buscariam conselho num homem de Deus? E se isso não acontecesse, será que algumas coisas não teriam sido diferentes? Irmão, o que a gente precisa entender é que um posicionamento muda a história, mas a ausência de um posicionamento pode criar um buraco numa geração também. Existem famílias à espera do teu posicionamento. Ei, olha para mim, tem alguém à espera do seu testemunho de milagre para passar a crer em milagres. Tem alguém que vai ouvir o testemunho do que Deus fez na tua história e vai passar a crer que Deus vai fazer na história deles também. Alguém comigo aqui? Tem alguém que vai ouvir aquilo que Deus está fazendo, como Deus está te conduzindo, como Ele está te guardando, e ele vai passar a crer, e ele vai passar a se entregar, e a entrega dele vai gerar novos milagres, e algo vai acontecer. Alguém comigo? Diga amém. João 15:8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. João 15:8. O meu Pai é glorificado pelo fato de. A Bíblia está dizendo que o que glorifica a Deus não é só o fato de frutificarmos, mas é o fato de frutificarmos de forma superabundante, porque dessa forma nos tornamos discípulos de Deus. Irmão, você não foi chamado por Deus para receber só uma medida que vai ser derramada sobre a tua casa. Você precisa entender que é algo que vai além de você. Existe uma bênção de Deus que vai ser derramada sobre você, mas ela vai escorrer sobre quem está perto de você. Existe uma provisão de Deus que vai ser confiada em você, mas ela não é só sobre você, ela precisa tocar pessoas que estão no seu entorno. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? É por isso que muitas vezes me incomoda quando pessoas tentam criticar a velocidade, ou o tamanho, ou a visão, ou a excelência. Eu estava gravando um podcast essa semana, e aí eles estavam citando matérias que saíram na Globo, ou que saíram no UOL, falando sobre a nossa visão. E em um dos trechos da matéria, o jornalista diz: essa igreja é megalomaníaca. E aí a pessoa no podcast falou: o que você tem a dizer sobre a cobrança desses ingressos tão caros para esse evento? E eu comecei me justificando. Eu falei: olha, quando a gente vai viajar, a gente precisa pagar um ticket para embarcar no avião. Quando a gente vai fazer tal evento, a gente precisa. E eu comecei a tentar me justificar. E aí Deus falou comigo: para de se justificar e confronta quem te confronta. E aí do nada, você vai ver esse corte. Eu falei: agora irmão, quer saber? Eu falei com ele: eu acho pouco um estádio. Numa nação em que 70% da população se diz cristã, eu acho que só um estádio alugado no 31 de dezembro em São Paulo denota algo. Há uma omissão por parte dos cristãos, porque não deveria haver estádio suficiente para que a igreja de Jesus ocupasse. Eu acredito que vai chegar um momento, se nós nos posicionarmos, em que as prefeituras vão dizer: olha, a Avenida Paulista a gente tem que deixar para a igreja, porque não há outro lugar em que mais de 10 milhões de pessoas se reúnam. Então esse show coloca em outro bairro, porque os melhores espaços da cidade estão reservados para a igreja de Jesus. Alguém comigo aqui, diga amém. O que você acha?